Abril de 1975. Enquanto o mundo observava o fim da Guerra do Vietnã, as ruas da capital do Camboja eram tomadas por colunas de soldados adolescentes vestidos de preto. O que parecia ser o fim de anos de guerra civil e bombardeios estrangeiros era, na verdade, o prelúdio de um dos experimentos sociais mais radicais da história moderna. Segundo o historiador David Chandler, em sua obra A Story of Cambodia, o Khmer Vermelho, como era popularmente chamado o Partido Socialista, conseguiu capitalizar o ressentimento do campesinato contra a elite urbana e a influência ocidental. A ascensão do movimento guerrilheiro foi alimentada pelo vácuo de poder deixado pelo golpe de 1970 e pela desestabilização regional causada pelo conflito no país vizinho. Sob a liderança de Salot Sar, que o mundo conheceria como Pol Pot, o Khmer Vermelho não buscava apenas governar o país, mas resetar a civilização inteira. O resultado, porém, foi trágico. Vem agora, com a Brasil Paralelo, conhecer a história do Khmer Vermelho, a Revolução Cultural e o genocídio do Camboja. O Camboja havia conquistado a independência da França em 9 de novembro de 1953, encerrando quase um século de domínio colonial. Esse evento marcou o nascimento do Reino do Camboja, sob a liderança do príncipe Norodom Sihanouk, que conduziu as campanhas políticas e teve um papel central no movimento de libertação. O pequeno país do Sudeste Asiático vivia, nos anos 50 e 60, uma relativa estabilidade, como uma monarquia neutra durante o período da Guerra Fria. A paz, entretanto, seria breve. O tecido social era muito frágil, principalmente pela desigualdade extrema entre o campo e a cidade, gerando uma desconexão entre as elites urbanas e o campesinato empobrecido e sem perspectivas. Além dessa instabilidade interna, o governo enfrentava o início das resistências comunistas, como o grupo liderado por Pol Pot. O revolucionário, de nome Salot Sar, nasceu em 1925, numa família de pequenos proprietários rurais, na província de Kampong Tom. Estudou em Phnom Penh em 1949, obteve uma bolsa para estudar em Paris, onde cursou radioeletrônica. Mas foi nas ruas e nos movimentos estudantis marxistas franceses que a sua ideologia tomou forma. Ao ingressar no Círculo Marxista, grupos de estudos e discussão focados nas ideias de Karl Marx, com presença comum em universidades francesas. Ali, ele observou as ideias de revolucionários como Mao Tse-tung e uma versão radical do anticolonialismo, que pregava a volta das raízes agrárias como um caminho para a pureza revolucionária. De volta ao Camboja em 1953, Pol Pot se aproximou dos movimentos comunistas locais. Em 1960, participou da fundação do Partido Comunista do Kampuchea. Em 1966, o partido já era conhecido popularmente como Khmer Vermelho, porque Khmers era o povo majoritário do Camboja, e vermelho era referência ao comunismo. O Khmer Vermelho era, em sua essência, um movimento que combinava três características centrais: o ultramaoísmo e influência da Revolução Cultural Chinesa, o nacionalismo étnico radical e desconfiança extrema de estrangeiros, e uma visão utópica agrária, onde era preciso destruir um mundo moderno e construir do zero uma sociedade camponesa pura. A ascensão do partido ao poder pode ser explicada através de dois eventos cruciais, que varreram o Camboja entre 1970 e 1975. Primeiro, pelo golpe de 1970. Em março daquele ano, o general Lon Nol, com apoio dos Estados Unidos, derrubou Sihanouk com um golpe militar. O príncipe, popular especialmente nas zonas rurais, exilou-se em Pequim e formou uma surpreendente aliança com o Khmer Vermelho para reconquistar o poder. O campesinato cambojano fiel a Sihanouk passou a enxergar os guerrilheiros vermelhos como aliados legítimos. O segundo acontecimento foram os bombardeios americanos. Entre 1970 e 1973, os Estados Unidos realizaram uma massiva campanha de bombardeios sobre o Camboja, no contexto da Guerra do Vietnã, visando destruir rotas de suprimento do Vietnã do Norte.
500 mil de toneladas de bombas foram lançadas sobre o interior do país. Aldeias inteiras foram devastadas. Estimativas apontam entre 150 mil e 500 mil mortes civis. O historiador Ben Kiernan, da Universidade Yale, demonstrou através de mapeamento por satélite que havia clara correlação entre os vilarejos bombardeados pelos Estados Unidos e o recrutamento pelo Khmer Vermelho. O partido transformou a destruição americana em propaganda para recrutar novos membros. No discurso seriam eles os guerrilheiros vermelhos, os únicos a combater o invasor e defender o país. Em 1973, o Khmer Vermelho já controlava a maior parte do território cambojano. Em 17 de abril de 1975, com o governo de Lon Nol em colapso, os guerrilheiros entraram na capital. Aqui na Brasil Paralelo, analisamos os fatos sem financiamento estatal. Nosso trabalho só é possível graças ao seu apoio. Participe da nossa missão. Clique no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code na tela e aproveite o plano mensal da Brasil Paralelo hoje mesmo. Ao entrar na capital, a primeira ordem foi radical: a evacuação total da cidade em 24 horas. Hospitais, escolas e residências foram esvaziados sob a mira de fuzis. O Khmer Vermelho anunciou que era preciso reconstruir o Camboja do zero, literalmente. Toda a instituição existente seria destruída. O país renasceria. Começava ali o ano zero da Revolução Cultural. Em questão de dias, a cidade com mais de 2 milhões de habitantes foi completamente evacuada. Os moradores foram expulsos de suas casas com promessas de que voltariam em 2 ou 3 dias. Nunca mais voltaram. Enfermos foram arrancados de hospitais, alguns ainda ligados a aparelhos. Idosos, grávidas e crianças foram forçados a caminhar centenas de quilômetros. O sistema bancário foi abolido. O dinheiro, declarado inútil, foi descartado. Fábricas foram fechadas, fronteiras foram seladas. Embaixadas estrangeiras foram expulsas. A moeda nacional foi destruída. O país mudou até mesmo de nome. Ele passou a se chamar Kampucheia Democrática. O objetivo declarado era criar uma sociedade camponesa igualitária, sem classes e sem cidades. A ideologia totalitária do partido não admitia concorrência, nem mesmo com o passado. Para que o novo Estado agrário nascesse, a cultura milenar do Camboja precisava ser erradicada. De acordo com registros do Centro de Documentação do Camboja, o regime baniu formalmente a prática de qualquer religião, transformando templos budistas, a religião mais popular do país, em armazéns ou centros de tortura. A estrutura familiar foi desmantelada. O regime não apenas separou famílias, ele deliberadamente tentou abolir a família como instituição. Crianças eram separadas dos pais e enviadas a brigadas de trabalho infantil. Lá eram doutrinadas a denunciar traições domésticas, transferindo a sua lealdade exclusivamente ao Estado. Refeições eram feitas em refeitórios coletivos, proibindo o núcleo familiar de comer junto. Crianças eram ensinadas a chamar o partido de mãe e pai. Demonstrações de afeto familiar eram vistas com suspeita, poderiam indicar lealdades erradas. A linguagem afetiva foi redirecionada do núcleo familiar para a ideologia. Casamentos eram organizados pelo partido, sem escolha individual. O laço de lealdade deveria ser exclusivamente com Angkar, que significa a organização, o nome misterioso dado ao partido. Até mesmo usar óculos, falar um idioma estrangeiro ou possuir livros eram vistos como sinais de intelectualismo burguês, crimes puníveis com a morte. Apresentações artísticas e musicais, como tocar piano ou outros instrumentos considerados ocidentais, também foram proibidos. O autoritarismo impôs uma padronização absoluta, o uso de roupas pretas camponesas e a coletivização total da vida. A individualidade foi substituída pela massa. Até mesmo os nomes,
incentivava-se o uso de nós em vez de eu, e até líderes podiam ser tratados por números, como Bong 1 e Bong 2, palavra usada para demonstrar respeito. No regime do Khmer Vermelho, a ideologia tentou apagar totalmente as identidades individuais. A população foi dividida em categorias. Os velhos cidadãos eram os camponeses das zonas rurais, considerados os verdadeiros Khmers. Os novos cidadãos eram os habitantes das cidades, suspeitos por natureza de terem sido contaminados pela influência estrangeira e capitalista. Todos foram enviados para fazendas coletivas, espécies de cooperativas agrícolas, onde eram submetidos a jornadas de trabalho forçado de 12 a 16 horas por dia, com alimentação mínima, frequentemente uma ração de arroz por dia. O regime perseguia sistematicamente qualquer pessoa associada ao governo anterior, as forças armadas, a inteligência, as profissões liberais ou a educação. Intelectuais eram identificados e executados. Professores, médicos, advogados e engenheiros foram eliminados. Qualquer sinal de ligação com o Ocidente era suficiente para a condenação. O regime operou 196 prisões em todo o país. A mais infame foi a S-21, na capital, uma escola convertida em centro de tortura e extermínio. Estima-se que entre 14 mil e 17 mil pessoas passaram por seus portões. Apenas 7 adultos sobreviveram. Fora das prisões, os campos da morte eram locais onde aconteciam as execuções em massa, frequentemente com picaretas e ferramentas agrícolas, para poupar a munição. Os corpos eram enterrados em valas coletivas. O campo mais conhecido, Chongek, a poucos quilômetros da capital, tornou-se um museu memorial. O custo humano dessa utopia agrária foi catastrófico. Entre 1975 e 1979, estima-se que cerca de 1,7 a 2 milhões de pessoas morreram, cerca de 21% da população do país. Ou devido à fome, ou ao trabalho forçado, ou pelas execuções sumárias, conforme documentado nos julgamentos das câmaras extraordinárias nos tribunais do Camboja. Tribunal especial apoiado pela ONU para julgar os crimes do período. A queda do regime veio em 1979, com a invasão vietnamita, mas as cicatrizes permanecem profundas. O Camboja de hoje ainda lida com o trauma de uma geração de intelectuais, monges e artistas que foram sistematicamente eliminados. O Khmer Vermelho deixou como herança não uma nova sociedade agrária perfeita, mas campos de morte que servem como um lembrete perene sobre os perigos do poder absoluto exercido em nome de uma abstração ideológica. A nossa equipe foi até a Rússia, China, Polônia, Cuba, Inglaterra e Estados Unidos para gravar o maior documentário já realizado sobre os regimes comunistas. Em A História do Comunismo, série original com 6 episódios, você vai ouvir os maiores pesquisadores e professores do mundo, em detalhes, como foi o surgimento e a ascensão da ideologia comunista. Para garantir acesso a esse documentário exclusivo, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós: o plano mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa mais comprometer o limite do seu cartão com as assinaturas anuais. Além dos nossos mais de 100 documentários originais, a nossa plataforma conta com filmes premiados, catálogo infantil, cursos exclusivos e análises aprofundadas que você só encontra aqui. Mas atenção, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo esse vídeo agora, pelo link da descrição ou pelo QR Code que está aparecendo aí na tela. Torne-se um membro da Brasil Paralelo e nos ajude a continuar fazendo o trabalho que poucos têm coragem de fazer. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.